Convidamos agora à frente o pastor Mateus, que é natural de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, reside atualmente em Campo Mourão, formado em Teologia pela UBRA e pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil há 12 anos. Casado com Viviane, maestro, músico e compositor, ministra oficinas de teclado, piano, violão e flauta doce para crianças e adultos, bem como promove cultos cantates com participação de músicos e coralistas dentro e fora da igreja. Eu que agradeço. Boa tarde a todas. Muito bom tê-las todas aqui hoje, nesse encontro de mulheres, né? A gente fica muito feliz com a presença de todas vocês, a gente fica maravilhado com a organização do grupo também, para que esse momento acontecesse hoje. Bom, rapidamente eu quero falar para vocês, comentar com vocês que eu estava vendo aqui no grupo de vocês, acho que a Gisele colocou aqui, quantas de vocês conheciam, né, a respeito dos temperamentos, né? Acho que 31 pessoas que se manifestaram ali, acho que teve só um voto, né, que não conhece, né, a respeito dos 4 temperamentos, e as demais 30 já ouviram falar ou têm algum conhecimento mais profundo. Eu, na verdade, eu fui conhecer a respeito dos 4 temperamentos do ser humano em alguns livros que meu pai tinha na biblioteca. Meu pai é pastor e ele, então, todo pastor, né, tem aquela biblioteca em casa, né, no escritório, e ele tinha alguns livros a respeito de psicologia. E aí eu gostava de ler esses livros, e aí nesses livros eu comecei a conhecer um pouco a respeito dos temperamentos. Aí eu fui para o seminário, estudei para ser pastor, mas eu nunca mais tive contato com isso. E aí, recentemente, minha esposa começou a seguir o Ítalo Marcilli, talvez algumas de vocês conhecem, e ele lançou um livro, né, Os 4 Temperamentos, tá? E é embasado nesse livro, então, que eu vou trazer para vocês. E eu achei muito interessante que nesse livro, ele fala, então, a respeito do temperamento melancólico, fleumático, o colérico, o sanguíneo. E ele me trouxe uma novidade que eu até então desconhecia, que cada temperamento tem a ver com algum elemento aqui da Terra, algum elemento, os quatro elementos, né, da Terra. Que o melancólico, então, estaria mais para a terra, que o fleumático estaria mais para a água, que o colérico estaria mais para o fogo, né? Eu tenho aqui o fogo para ilustrar, e o sanguíneo estaria mais para o ar. Antes de falar um pouco a respeito de cada um desses temperamentos, nós vamos dividi-los em 2. Nós vamos dividi-los em temperamentos frios, simbolizado aqui pela cor mais azul escuro, e os temperamentos quentes, né? Isso aqui deve ser um laranja, provavelmente. Às vezes eu sou um pouco daltônico aqui com questão de cores. O que seriam os temperamentos quentes? Os temperamentos quentes são aquelas pessoas que têm uma energia, já acordam com aquela disposição de manhã, e você sente a presença delas, elas vêm com uma energia, né? Elas falam com energia, às vezes falam alto, às vezes falam um pouquinho mais baixo, elas são normalmente mais comunicativas, né? Elas trazem uma energia muito forte, tá? Uma presença de espírito muito forte. São os temperamentos quentes. Aí você tem os temperamentos mais frios, são aquelas pessoas que elas observam mais, tá? Elas não têm uma resposta tão rápida, tá? Elas pensam antes de falar. Então você vai ter uma festa, por exemplo, onde pessoas de temperamento quente, elas já vão se sentir em casa, já vão chegando, e aí? Nem conhece você, mas elas já vão chegando, já vão se aproximando, já vão conversando com você, já vai puxando assunto. Pessoas de um temperamento mais frio são pessoas que são um pouquinho mais tímidas, elas
dão aquela observada primeiro. No que elas se sentirem seguras, elas vão começar a conversar, vão começar a puxar papo. Vocês já estão começando a se identificar aqui dentro desses temperamentos? Você é mais quente ou mais temperamento frio? O temperamento quente, normalmente, ele tem uma resposta rápida. Você chega para a pessoa e você, daqui a pouco, critica ela por qualquer coisa. A pessoa, ela responde na lata, ela nem pensa. Esse é o temperamento quente, é um temperamento pistola. A pessoa de temperamento mais frio, quando ela sofre uma crítica, ela tende a se recolher mais. É aquela pessoa que normalmente ela chega depois e pensa: putz, mas por que eu não dei aquela resposta? Por que eu não falei? Por que eu não dei nos dedos dela? Ela se recolhe. Estão conseguindo se identificar aqui? Você vê isso nas crianças, né? As crianças de temperamento mais quente, nossa, elas são muito, mas muito mais agitadas que as crianças de temperamento mais frio. Mas vamos lá. Além disso, nós temos também a divisão entre secos e úmidos, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas vamos falar então agora com respeito a cada temperamento. Eu vou começar com o temperamento melancólico. Temperamento melancólico, ele está mais ligado à terra. Não é que são pessoas que gostam de trabalhar na terra, mas o temperamento melancólico, ele tem um comportamento mais parecido com o da terra. É um comportamento que fica marcado, né? Eu vou utilizar essa colher de pau aqui. Vocês percebam, eu vou colocar ela aqui. E vocês percebam que ela fica marcada aqui na terra. Eu tiro e fica marcado. Temperamentos melancólicos, eles costumam marcar muito os sentimentos dentro de si. Tanto os sentimentos bons, quanto os sentimentos ruins. Um melancólico que não foi muito amado quando criança, daqui a pouco apanhou bastante, é o melancólico que vai trazer aquele sentimento guardado de uma forma muito forte quando adulto. Então ele vai se lembrar do quanto apanhou, ele vai se lembrar daquela frase que o pai ou a mãe disse. Isso já se passaram 40 anos, mas aquilo está presente na vida do melancólico, porque ele marca, ele quase que petrifica aquele sentimento dentro dele. E ao mesmo tempo ele pode naturalmente petrificar sentimentos bons. Então, se o melancólico ele foi muito amado quando criança, é aquele adulto que lembra, chega a sentir o sabor do amor da mãe, do pai, como se fosse ontem. O pai e a mãe talvez não estejam mais nesse mundo presentes, há muitos anos, mas ele lembra com saudade. Aquilo causa. O melancólico ele tem essa capacidade de entrar em contato com os sentimentos, como se isso tivesse acontecido agora há pouco. Normalmente, não é a regra, normalmente os melancólicos eles são pessoas muito bem organizadas, elas são metódicas. Então, para fazer uma organização como a de hoje, você precisa de pessoas melancólicas no grupo, Quando eu falo melancólico, não associem com algo negativo, A gente pensa às vezes no melancólico como alguém muito triste, de fato. Se essa pessoa não foi amada pelos seus pais quando crianças, realmente, ela vai ser uma pessoa muito amarga. Mas ao mesmo tempo, se ela foi muito amada, ela vai saber transmitir muito amor às pessoas ao redor, porque ela sabe o que é esse sentimento e ela quer que outras pessoas também provem desse sentimento maravilhoso. São pessoas mais organizadas, mais metódicas, como eu disse, e são pessoas que realmente elas carregam marcas dentro de si. Vamos agora para o temperamento que é totalmente está no espectro totalmente oposto do melancólico, que é o sanguíneo. O sanguíneo, o Ítalo Marcilli traz isso, ele tem a ver com o ar. E aí eu trouxe aqui simbolicamente o balão.
são pessoas leves, são pessoas que você gosta de ter perto de você, porque são pessoas que enchem o ambiente de alegria. Você daqui a pouco está normal, está na sua, está apático, daqui a pouco chega o sanguíneo, e aí, como é que você está? Nossa, que alegria poder vê-la. A pessoa chega a fazer um escândalo de tanta alegria, né? É, por assim dizer, o palhaço da turma. Olha, uma festa sem sanguíneo é uma festa morta. Quando você for organizar uma festa, chame os sanguíneos, porque os sanguíneos vão dar vida a essa festa. Agora, não peça ajuda para eles ajudarem na organização da tua casa. Filhos sanguíneos, eles têm um problema muito grande. No que você identificar que o teu filho é sanguíneo, você vai ver dificuldades dele arrumar o quarto. Não adianta você pedir, você pode pedir para um melancólico arrumar o quarto. Aliás, os filhos melancólicos são os melhores filhos que existem. São maravilhosos, não dão problema, porque tudo que eles recebem, eles colocam em prática. São maravilhosos, são terra. O sanguíneo, nossa, o sanguíneo está sempre aéreo. Aliás, tem muita gente que diagnostica o sanguíneo com TDAH. Alguns têm, normalmente é o sanguíneo que tem esse problema de TDAH, mas nem todos têm TDAH, alguns são sanguíneos mesmo. É mais fácil você pedir para ele arrumar a cama, depois, em outro momento, você pede para ele arrumar a estante, depois, em outro momento, você pede para ele recolher as meias, as roupas, é mais fácil. A pessoa sanguínea, ela tem muita dificuldade de concentração e ela necessita botar num bloco de papel. O bloco de papel é uma coisa que uma pessoa sanguínea precisa para organizar a sua vida. Sem uma ordem, né? O sanguíneo é ar, ele não para. Sem uma ordem, como a da terra, o sanguíneo fica perdido. Então, pessoas sanguíneas e pessoas com filhos sanguíneos, estipulem uma ordem, né? Anotem, façam uma agenda, alguma coisa, para eles poderem se basear. Muito bem. Vamos agora para os coléricos. Uma pessoa colérica, o colérico tem a ver com fogo. O colérico, então, também, ele é assim como o sanguíneo, né? Ele é quente, ele chega. O sanguíneo é uma pessoa com uma personalidade muito forte. E ele normalmente acaba querendo ser sempre o líder, né? E se ele chega numa discussão e vê que estão discutindo sobre alguma coisa, nossa, ele tem que dar opinião. Não, é assim, não, você está errado. E ele vence a discussão pelo cansaço. E ele, como ele é fogo, ele muitas vezes chega a queimar as pessoas ao redor, de tanto que ele precisa botar a opinião dele. O problema do colérico, o colérico ele é um ótimo líder. A gente precisa de coléricos em nossa vida, porque os coléricos, eles colocam em prática aquilo que os outros temperamentos não conseguem botar. Aquilo que os outros temperamentos só pensam, têm dificuldade. O colérico é aquele que vai e age. Vamos botar isso aqui em prática. Vamos começar uma nova igreja. Vamos começar uma nova missão. O colérico é esse cara. Ele tem essa energia para tanto. O problema é que o colérico, muitas vezes, ele não enxerga bem como as coisas estão acontecendo no entorno dele. Então ele começa a ter crises de perseguição, muitas vezes, por achar que as pessoas, está todo mundo contra ele, porque ele decidiu fazer tudo. O colérico normalmente é aquela pessoa que faz tudo e depois reclama. Ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo mesmo, ninguém me ajuda. Mas ele não consegue pegar outras pessoas para ajudar, porque ele é perfeccionista. Então, essa é a característica do colérico. Finalmente, o fleumático. O fleumático é a água. O fleumático, ele é um temperamento frio também. Ele é bem tranquilo, bem na dele. Só que ao contrário da terra, né? Você coloca essa madeira dentro, voltou à forma normal, né? Não gera marca. Agora, o que um fleumático precisa? O fleumático, ele precisa estar com coisas mergulhadas nele. Então, um fleumático, como ele não tem estrutura, né, é uma água que vai com as outras, né? O fleumático é aquele que tem que ser empurrado. O fleumático é aquele que tem que ser empurrado muitas vezes, porque se deixar
ele fica empossado num cantinho e não sai dali. Então, às vezes o fleumático está casado com um sanguíneo, ou um colérico, né, que empurra, ou às vezes até um melancólico que organiza um pouco a vida dele. Só que o fleumático é interessante. Se eu deixar essa colher aqui durante umas 2 semanas, durante um mês, durante uns 2 meses, o que vai acontecer com essa água? Ela vai ficar com gosto de madeira. O fleumático funciona muito assim, ele precisa estar mergulhado com valores ao redor. O fleumático é aquela criança que, dependendo dos amigos e da amizade com que está, ele muda completamente. Se os amigos são barra pesada, daqui a pouco ele está barra pesada também. Como ele é água, ele é uma Maria, vai com as outras. Então, a gente tem que cuidar muito com os filhos fleumáticos, onde é que eles estão mergulhados, porque eles podem ficar com gosto daquilo, e depois tirar isso deles é muito complicado. Ao mesmo tempo, o fleumático é dos temperamentos mais interessantes, porque olhem a água aqui está em estado líquido, mas a água pode também estar em estado sólido. Como é que é sólido, né? Sólido. O fleumático também, em alguns momentos, se ele estiver muito sólido, né, congelado, ele pode guardar algumas coisas, até que venha o sol da primavera. Então, ao contrário do melancólico, que guarda para uma vida toda, né, normalmente as mágoas do fleumático se vão até a próxima estação, e ele consegue se reconciliar mais fácil com o seu meio. E ao mesmo tempo também ele pode evaporar. Então, às vezes, o fleumático ele pode ter uma energia muito parecida com o sanguíneo, porque a água também evapora. Bom, chegando ao final aqui do nosso estudo, eu só trago isso aqui também para vocês. A diferença entre os úmidos e os secos. Os secos são aqueles mais rígidos, são aquelas pessoas que não mudam de opinião facilmente. Então, tanto o melancólico quanto o fogo, né, são pessoas mais rígidas, mais secas. É difícil tu mudar a opinião delas. Normalmente são pessoas mais teimosas. E as pessoas com temperamento mais úmido são aquelas pessoas que, por causa da presença da água, elas se envolvem mais. É aquelas pessoas que você normalmente diz: poxa, você me compreende, você me entende. Eles têm essa característica. Para terminar, só dizer para vocês, o Ítalo Marsili, tá? Vocês podem procurar ele lá no YouTube também. O Ítalo Marsili, ele deixa bem claro que ou você é uma coisa ou não, ou você é uma dessas 4 coisas. Os gregos, quando trouxeram isso, eles deixaram bem claro isso: ou você é terra, ou você é água, ou você é fogo, ou você é ar. Com o passar dos anos, alguns escritores tentaram dizer: não, tem pessoas que têm um pouquinho de terra, tem um pouquinho de fleumático, tem um pouquinho de... O Ítalo diz: não, pelo resgate grego, pela cultura grega, ou você é uma coisa ou você é outra. Você não tem como ser um pouco de cada. Tá? O que pode acontecer, e aí o Ítalo traz isso no livro, você pode ter uns aportes mais parecidos com esse ou com aquele. Mas, em síntese, você é um desses 4. Tá? E, querendo maiores informações, comprem o livro ou acessem no YouTube, procurem Ítalo Marsili, vocês vão amar. Obrigado.